Fala, meu povo, minha pova, sejam muito bem-vindos. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa hora que você estiver aí vendo esse vídeo, tá? Bom, eu sou o Fábio Teles, e eu sou Head de Serviços da Desk Manager, e hoje a gente vai fazer um webinar muito específico para ajudar você a entender a qualidade do seu serviço na visão dos seus clientes, tá? Então, ele vai passar todo momento, explicando como devem ser usadas boas práticas para a utilização de pesquisa de satisfação. Ah, mas antes de mais nada, deixa eu só perguntar, diretora, tá tudo certo? Meu áudio tá bom? Tá tudo tranquilo? Como é que estamos aí? Cadê Gente, é isso aí. Vamos embora. Tudo certo? Fechou? Vamos embora. Então, joga a apresentação na tela e bora para mais um webinar. Bom, gente, é isso, né? Como saber se o seu cliente está satisfeito? Essa é uma pergunta muito importante e a grande maioria das empresas preza muito por isso, mas eu posso dizer que a grande maioria dessas empresas também peca em alguns pequenos detalhes, né? E a gente vai conversar sobre eles hoje. Mas eu vou dar um exemplo: uma grande indústria ou fábrica ou sei lá, o que vocês quiserem de computadores, um dia me mandou uma pesquisa na qual eu tinha mais ou menos 120 questões para responder. Quando eu cheguei na 20, eu cancelei. Eh, e isso é uma falha, de comunicação, porque eu não sabia quanto tempo eu precisaria para essa pesquisa, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, tá. E se você, não conhece ainda a Desk Manager, chegou aqui por um acaso: "Olha, estava passando no YouTube, deixa eu ver isso aqui, que pode ser interessante". Cara, não deixa de se inscrever no nosso canal, né, procura também nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn, tem tudo lá. Eh, tem muita coisa importante, tem muita coisa interessante que eu já fiz, que o Rafael já fez, que outras, pessoas aqui da Desk Manager também já compartilharam, inclusive, a parte de atualizações do software, se você não conhece também vai conhecer, porque tem muita coisa legal que eu tenho certeza que vai ajudar você e sua operação no dia a dia, tá? Então, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, manda um comentário, faz sua pergunta, fala o que você precisa falar, não hesite, a gente vai responder para você da melhor maneira possível, tá bom? Fechado? Então, vamos lá. Bom, por que realizar pesquisa de satisfação? Essa é a pergunta que costumeiramente eu consigo ouvir de clientes que estão na na área de onboarding dentro da Desk Manager, né. O que que acontece? Tem muito cliente que às vezes: "Por que que eu preciso disso? Para onde isso vai me levar?". E às vezes ele não tem uma visão do todo, do quanto essas informações são, hã, como é que eu posso dizer? Não diria obrigatórias, mas essenciais, né, para você conseguir entender o que se passa com a sua operação para com aquele cliente, não importa o que for, tá? Não importa o que for, seja, eu estou fazendo onboarding, eu estou fazendo CS, eu estou dando suporte, eu sou do administrativo, não importa. O ideal de você ter uma pesquisa de satisfação é você conseguir medir qual é o sentimento do seu cliente para com a sua empresa em determinados pontos de contato, né? E a partir daí, você entender qual estratégia será suficiente para ou minimizar a quantidade de problemas ou reduzi-la a zero. É possível? Sim. É fácil? Nem um pouco, tá? Mas, então, a ideia de usar a pesquisa de satisfação é entender o sentimento do seu cliente, tá? É totalmente emocional, passa pela lógica de determinados produtos e serviços, obviamente, mas é totalmente emocional. Como ele se sente com relação à sua empresa? Isso é um ponto muito importante a ser trabalhado, porque quanto mais sentimentos negativos, pior é a sua vida. E aí a gente tem diversos estudos que falam que, por exemplo, um cliente que tem uma visão negativa da sua empresa, ele é um detrator da sua empresa e ele não se sentiu bem atendido, ele vai espalhar isso para 29 pessoas, se eu não me engano. Posso estar falando besteira, mas é uma coisa parecida com isso. Mas é um número muito grande. Enquanto um cliente satisfeito, ele vai espalhar isso para 10 pessoas. Ou seja, a conta não fecha.
Se você tiver muitas pesquisas, com relação a mau atendimento, muito provavelmente no seu futuro, você não conseguirá, reverter essa visão, né, ou você terá um trabalho, um esforço gigantesco para você não ter esse tipo de visão dos seus clientes para com você. E a gente tem exemplo, eu não vou citar nenhum aqui, mas a gente tem exemplo de diversas marcas que fizeram uma bela de uma besteira na vida, né, e elas são marcadas por isso até hoje, né. Temos marcas de supermercados, temos marcas de tecnologia, temos marcas de games e, por mais que talvez não tenha passado pela pesquisa de satisfação, com certeza o serviço é mal avaliado pelo sentimento das outras pessoas que ficaram sabendo que aquilo aconteceu. Então, isso é muito ruim para sua empresa, para sua marca, para os seus negócios, para suas vendas. Isso é extremamente ruim. Então, é aquela clássica, né? O marketing boca a boca ainda continua sendo a melhor indicação que você vai ter na vida. É muito mais fácil você confiar num amigo seu falando, ó, compra que é bom, do que você ler uma pesquisa na internet e falar assim, não é bom. Porque seu amigo você conhece, você tem uma convivência a mais, você sabe que aquela pessoa provavelmente não vai te indicar nada furado, e ainda assim podem acontecer problemas com você. Então, a ideia de uso de tudo isso tentem entender que a pesquisa de satisfação é sempre como o cliente está lidando com a sua empresa, e quanto melhor e mais satisfeito ele estiver, melhor para você também vai ser, tá. Então, bora para o próximo. Que a gente tem de benefício? A gente tem muita coisa, né. Aqui tem alguns já pré-escritos por nossa equipe incrível de marketing, inclusive, né, então deixo um abraço para todos vocês. Mas, se você parar para olhar, você tem mais diversos pontos positivos dentro dessa brincadeira aqui. Então, por exemplo, informações precisas. Pô, legal. Eu vou ter uma informação precisa de como está o meu time de atendimento, seja ele qual for, ou como está o meu serviço, né? Dentro de uma loja, dentro de um varejo, dentro de uma operação de atendimento interna. Você consegue medir isso também. Então você consegue saber, por exemplo, que a sua TI interna ou não está conseguindo atender, ou está demorando demais, e tudo isso vai te dar gatilhos para você conseguir ir derrubando cada uma das paredes que atrapalha aquele tipo de atendimento que você tem, certo? Então, quanto mais informações, melhor. Eu sempre falo isso em todo webinar que eu faço. Todo webinar que eu faço, eu acho que é até chato, mas sempre você tem que medir. Quem não mede, não gerencia. E eu esqueci quem falou. Crawl alguma coisa. Crawl alguma coisa. Bom, tudo bem, eu esqueci. Diretora, se puder procurar aí quem falou essa frase, a gente fica felizão. Depois eu passo a informação para vocês. Bom, outra coisa. Automaticamente, eu já falei disso, mas quando você descobre o que está acontecendo, você consegue chegar naquele erro, né, entender o motivo daquele erro e criar manobras de correção, né, ou paliativa em um primeiro momento, ou definitiva, dependendo de como for o caso. Então, automaticamente sabendo de tudo isso, você consegue trabalhar as informações que seus clientes lhe passam para melhorar cada vez mais os seus serviços e seus produtos, né. Então, e esse tipo de coisa, você consegue de uma sinceridade incrível com o cliente satisfeito e mais incrível ainda com o cliente insatisfeito. Então: "Pô, Fábio, eu não quero ter respostas negativas". Tá, é ótimo, é maravilhoso e muito provavelmente você atingiu o ápice, possível, do seu produto, do seu serviço. Porém, as respostas negativas é que fazem a gente caminhar, né. Uma pessoa elogiando: "Pô, tá muito bom". É aquela máxima, né, 15 pessoas te elogiam, uma pessoa fala mal, você vai lembrar da pessoa que fala mal, mas quem elogiou você nem vai lembrar. Por quê? Eh Automaticamente isso causa um sentimento reverso dentro de você. Então, se alguém está falando mal da sua equipe de atendimento, do seu atendimento, da sua empresa, você entra num momento de defesa. Então, a primeira coisa que você pensa em fazer é responder para defender a sua visão para com a dele. Então, tenha calma com isso, e entenda a necessidade, entenda o lugar do outro, e aí sim você vai conseguir tomar as melhores decisões, tá? Nunca faça nada, a não ser que você seja uma pessoa super especial, eu não sou essa pessoa,
eh, nunca faça nada de bate-pronto. A tendência de você tomar decisões precipitadas é muito alta, tá. Bom, analisar como a sua equipe trabalha. Acho que isso já é natural, né? É muito importante você saber ali como a sua equipe está se portando para com o seu cliente, né? E automaticamente entender as diferenças entre cada uma das pessoas que trabalha ali. Por quê? Você vai ter pessoas mais extrovertidas, você vai ter pessoas mais diretas, você vai ter pessoas mais introvertidas, né, e automaticamente esses perfis de atendimento que você tem, seja ele onde for, lembrando, isso aqui serve para qualquer coisa. Esses perfis de atendimento, e aí tem mais outros perfis que você pode mapear, mas esses perfis de atendimento que você tem, eles podem gerar problemas para com o cliente. Então, uma pessoa introvertida falando com outra pessoa introvertida, pode ser que seja, por exemplo, uma ligação de telefone, onde a grande parte da ligação passa-se muda, quieta, né. Então, a ideia de você conseguir trabalhar os pontos fracos e os pontos fortes da sua equipe vai ser através desse tipo de avaliação. Obviamente, não se baseie apenas na pesquisa de satisfação. Você também tem outras maneiras de observação interna, como pesquisas de RH, da parte de people, para saber, pesquisa de clima, e aí tem diversos outros mecanismos que você pode utilizar para bater todas essas informações. Nunca se baseie em um ponto só, porque ele pode ser um ponto exclusivo que aquilo acontece e não o todo que tem dentro da sua operação, tá bom? Bom, gerar engajamento da equipe, né? Automaticamente, quando você pode não gravar as pessoas que falaram bem de você, né, por muito tempo, diferente de que aconteceria se as pessoas falassem mal. Porém, receber um elogio que foi sincero de um cliente, quando você o atendeu, isso também é uma motivação, né. E aí você tem outras formas, eu vou até abrir um parênteses aqui, a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente, mas é uma motivação que vai engajar o time a fazer cada vez mais, porque quem não quer receber elogio, né. E aí a gente pode ir pra maneira mais básica de tudo, todo mundo precisa sobreviver, quanto mais elogios e melhor eu fizer o meu trabalho, muito provavelmente novas oportunidades surgirão dentro da minha vida. Então, quem faz o bem tem o bem, né. E e essa parte é muito importante, mas, hã, você pode utilizar outras coisas, a gente vai falar mais para frente nesse webinar, mas você pode utilizar outras formas de medição para conseguir engajar mais sua equipe. Por exemplo, gamification, onde você pode criar uma competição interna para que ou a sua equipe ou as equipes inteiras das empresas que você trabalha ou da empresa que você trabalha, todas as equipes lá de dentro, consigam trabalhar em uma competição onde elas consigam equivalentemente chegar a uma pontuação máxima, um pódio, a obter, benefícios e melhorias, para sua vida, para sua carreira, ou presentes, que seja como você quiser, monetário, não importa. E isso também vai trazer engajamento. Por quê? Demonstra o quanto você se importa com a sua equipe. Afinal, sem eles, muito provavelmente você não teria um bom atendimento, porque dependendo de como for seu fluxo de atendimento, muito provavelmente uma pessoa só não daria, por mais que você seja o sócio super dedicado que trabalha 24 horas por dia, você não conseguiria suprir as necessidades dos seus clientes sozinho. Tá? Então, o trabalho em equipe é muito importante, mais para frente a gente fala de gamification, e aí eu vou falar muito mais coisas, tá? Bom, conhecer o perfil do cliente. Essa é uma maneira muito simples, de definir isso, sabe? Não tem muito o que se dizer. Imagina que ao mesmo tempo que eu tenho os perfis dos meus atendentes, que nem o extrovertido, o comunicador, né, o direto, o introvertido e assim vai, eu tenho clientes também com perfis semelhantes, lógico, guardado as suas devidas proporções de um lado e do outro, né. E você conhecer o seu cliente, você também consegue criar estratégias de atendimento para essas pessoas, né. Inclusive, isso é muito importante para você conseguir, materializar a forma de falar com cada um deles. "Ó, Fábio, é fácil fazer isso?" Não. É é por quantidade. Você vai ter que pegar a quantidade de clientes, entender a forma como eles são tratados. Se você puder, é legal os seus atendentes também darem uma nota para os seus clientes. Por quê?
isso fica, você consegue entender ali uma nota ou fazer uma avaliação daquele atendimento também pela parte interna, por quê? Você consegue cruzar os 2 lados, então o cliente está satisfeito e o atendente está satisfeito, por quê? Que aconteceu nesse meio tempo? Como é que foi o atendimento? Eu consigo entender isso aqui, eu consigo analisar e detalhar esses dados para conseguir chegar em um perfil de atendimento para essas pessoas que têm esse mesmo tipo de comportamento? Consegue. Então, como eu disse, dados, eles são tudo. Se você não tiver, começa a correr atrás agora, porque você já está largando atrás, tá? E bom, reputação da marca. Essa é clássica, né? Quanto mais avaliações positivas você tiver, melhor sua máquina será, ou sua marca será dentro do mercado, né? Mais conceituada ela será dentro do mercado a qual ela atua. Portanto, isso é muito importante que você tenha em mente que a pesquisa de satisfação não é só, o que que meu cliente está achando? Não, ela tem um contexto muito maior que isso. E a gente tem diversas outras formas, mas aí vocês vão ter que entrar aqui no comentário e falar assim: "Pô, eu quero uma parte 2, porque aí a gente fala mais de benefícios e entra mais nos detalhes referentes à pesquisa de satisfação, como fazê-las, tá? Mas eu acho que vocês vão ter já terão uma boa base saindo daqui. Bora para o próximo. Como criar uma pesquisa eficiente. Então, pô, Fábio, como assim uma pesquisa eficiente? O que que eu posso criar de uma pesquisa eficiente? Lembra que eu dei o exemplo lá daquela grande empresa de computadores, né, de aquela fábrica tal, que me mandou uma pesquisa de cento e poucas questões? Cara, eu achei aquilo maravilhoso. Ela é muito detalhista, porém, eu não tinha tempo para responder naquele momento. Então, existem pontos importantes que você deve trabalhar na hora de pensar na sua pesquisa de satisfação, para que você ou não canse o seu cliente, ou faça com que ele tenha a disponibilidade certa para aquele momento de resposta, tá? Vamos falar um pouquinho mais disso. Bom, linguagem clara e objetiva. Eu acho que isso aqui é muito simples de se entender. Não adianta você escrever uma pesquisa de satisfação ou perguntas de uma pesquisa de satisfação com palavras coloquiais, lá do tempo do Brasil colônia, né. É lindo, é maravilhoso, é o português correto, é a forma certa de se falar e se escrever, porém não gera nenhum tipo de empatia com o cliente. Por quê? Porque ninguém fala assim hoje em dia. Você tem raras pessoas que falam de uma forma totalmente certa, totalmente clara em relação ao português, como ele é escrito e falado. Hoje a gente tem muita figura de linguagem, nós temos muita figura de linguagem no dia a dia, o que facilitou ao decorrer dos anos, e nós entendemos que facilitou a forma de nos comunicarmos. Portanto, você tentar trazer algo que não é a situação clara ah, daquele seu momento, pode gerar um problema de entendimento e de participação dos seus clientes nas suas pesquisas. Porém, você tem que entender o seu, público, tá. "Pô, Fábio, como assim?" "Pô, eu falo com, eh, sei lá, com magistrado, com advogados", eles, por natureza, eles já têm uma linguagem totalmente diferente da linguagem que é falada por conta da sua profissão. Portanto, o meu cliente é X, então você deve direcionar a ideia da pesquisa para o seu cliente. Fala, então quer dizer que eu tenho clientes variados, eu devo criar uma pesquisa, separada para cada um deles? Seria o ideal, seria o ideal. Porém, você chegar também no meio termo que consiga atender ambas as partes, pode ser um plano de ação muito bom, né? Pode ser o seu pulo do gato para que você não tenha que gerenciar diversas pesquisas e fazer ou concatenar todas elas em um resultado só. Então, isso é muito importante para você conseguir criar o que nós chamamos de rapport, né? Você estar em sintonia com o seu cliente na hora da resposta. Então, tente fazer a linguagem a mais clara possível para o seu cliente naquele momento da sua empresa. Mas minha empresa é uma advocacia. Pô, você não vai fazer uma pesquisa, mais informal, né, uma pesquisa informal com advogados, porque provavelmente eles vão se sentir ou destratados ou não vai gerar empatia naquilo, não vai gerar
um vínculo e ele não vai responder. Então, entenda o seu cliente, isso é muito importante em qualquer momento, em qualquer jornada que você tiver. Entender o seu cliente é um dos pontos principais para você saber o que você está atacando. Seja para vendas, seja para suporte, seja para CS, seja para o que for, pesquisa de satisfação, seja para o que for, tá? Marketing, né? Antes que a diretora brigue aqui, pô, tô aqui, você não lembra de mim? É muito importante isso, tá? Bom, automatizar o processo de pesquisa. Cara, tudo que é automático, tira esforços humanos. Isso é importante. Ou seja, quando eu tenho uma pessoa que tem que ficar disparando pesquisas, olhando aquilo, entendendo aquele negócio e fazendo as escolhas para quem vai enviar e qual momento, você está fazendo aquela pessoa que poderia estar produzindo uma outra coisa, utilizar seu tempo para isso. Obviamente, dentro de cada empresa, cada momento, você vai entender o seu processo e vai entender por que aquilo está acontecendo, mas a ideia de você trabalhar com, com um processo de automatização da pesquisa de satisfação, o que vai te gerar de resultados? Você pode atingir diversos canais de comunicação através de um gatilho único. Então, você não precisa fazer 4 pesquisas, você faz uma só e ela é enviada para todos os canais a qual você trabalha, né. Hoje a gente tem muito, conteúdo, inclusive até no blog da Desk Manager, então entra lá para dar uma olhada, porque tem muita informação legal para vocês sobre atendimento, sobre negócios, sobre empresas, tem muita coisa lá. Mas o que a gente tem hoje é o chamado de omnichannel, ou seja, você tem vários canais de comunicação que resultam em um mesmo resultado, ou resultam em um mesmo resultado é ótimo, hein, maravilhoso, pleonasmo é lei. Resultam em um mesmo ponto único de contato. Então você se comunica por SMS, e-mail, telefone, o sistema em si, chat, WhatsApp, Telegram, e aí vai, tudo cai dentro do mesmo sistema que consegue condensar aquelas informações e gerar dados para você de forma única. Isso, obviamente, faz com que você ganhe tempo, né? E também um entendimento muito maior, além de não gerar impacto para o seu cliente, que começou falando com você no WhatsApp, mas depois ele ligou no telefone e você tem total acesso às informações dele. Coisa que ainda não acontece em diversas empresas, tá? E assim, sendo muito sincero, diversas, eu falo diversas mesmo. A gente tem muita empresa no Brasil e muito pouca utilização das boas práticas de omnichannel. E isso também serve para pesquisa de satisfação, já que elas serão enviadas nesses canais. Elas serão enviadas nesses canais. Então, basicamente, quando você tem um processo de automatização dentro do seu processo de pesquisa, né, ele vai fazer com que você consiga ganhar tempo e fazer todo mundo, né, todo mundo receber da forma que gosta. Então eu prefiro o WhatsApp, porque eu acho mais rápido falar com você e eu não tenho que ficar online ali o tempo inteiro respondendo ou um telefone parado só falando com você. Cada um usa o que quiser e você consegue suprir esse tipo de necessidade, tá bom? Bom, quantidade de perguntas feitas. Essa é uma pergunta que vem, mas nossa senhora, se eu pudesse ganhar R$ 1 por cada dessa pergunta aqui, meu Deus do céu, que eu já recebi na vida. O que acontece? Não existe quantidade, tá? Não existe quantidade. E aí, o que você tem que trabalhar, né? Você tem que ser sincero com o seu cliente, está até escrito ali. Você tem que trabalhar a ideia de tempo. Ou seja, o meu cliente, ele tem tempo para responder uma pesquisa que vai durar 30 minutos? Cara, meu cliente está correndo o tempo inteiro, operação crítica, ele não tem tempo. Você vai colocar uma pesquisa de 30 minutos para ele esperar a resposta? Obviamente que você não vai conseguir, né. Então, seja sincero com o seu cliente. Na hora que você enviar uma pesquisa de satisfação para ele, tenha em mente de deixar claro no texto pré-resposta. Então, ó, você recebeu uma pesquisa de satisfação referente a tal, tá bom? Você vai gastar mais ou menos 5 minutos para responder essa pesquisa. Se você tiver esse tempo, seria muito importante para nós termos a sua opinião com relação ao nosso time, tá bom? Um abraço, valeu, falou, até mais, tchau. O que acontece? Nesse tempo, a pessoa que está lendo aquilo ali, ela vai olhar e falar assim: "Pô, 5 minutos eu tenho agora". Ela responde. A pessoa que não tiver 5 minutos, ela vai embora, e tá tudo bem. Você não deve forçar os seus clientes. "Fábio, pô, mas
Tem softwares que faz isso, inclusive o meu software, o Desk Manager, faz. Eu posso forçar o meu cliente a responder as pesquisas antes de abrir um novo chamado. Pô, mas isso é maravilhoso, porque eu vou ter respostas. Tá, mas se você parar para olhar, o quanto dessas respostas serão verdadeiras? Porque a pessoa pediu hoje. A pesquisa dura, sei lá, tem um tempo médio de duração lá de 15 dias. Você pode programar isso, quanto tempo você quiser. Ela vai abrir um chamado daqui a 14 dias, ela tem que responder a pesquisa que aconteceu há 14 dias atrás. Ela vai lembrar 100% dos atendimentos que foram feitos? Você consegue garantir a verdade naquela fala daquela pessoa? Então, obrigar a pessoa a responder pesquisas de satisfações para abrir outros chamados, pode ser um belo tiro no pé para você ter uma falsa impressão de que a sua operação ou está muito boa ou está muito ruim. E aí você, sem ter essa verdade, você pode gastar esforços para corrigir coisas que não são problemas e não ter resultado nenhum. E achar: "Pô, mas cara, eu fiz tudo certo, por que não aconteceu?". Porque o problema não está na sua execução. O problema está lá no começo do processo de pesquisa, né. Então, deixar claro para o cliente quanto tempo ele vai precisar para responder aquela pesquisa, vai garantir para você que as pessoas certas, com os momentos certos, vão conseguir responder. Meu CEO, ele fala uma frase muito clássica para todo mundo aqui na empresa: "Tempo é tempo". Muita gente fala: "Tempo é dinheiro". Não, tempo nunca vai ser dinheiro. A não ser que você não esteja fazendo, ou que você esteja fazendo algo para que gere dinheiro para você, como, por exemplo, nós fazemos todos os dias trabalhando, 44, 40 horas semanais, vendendo o nosso tempo para as empresas, para receber um salário no final do mês. Isso sim faz com que tempo seja dinheiro, mas na essência, tempo é tempo, e a única coisa mais democrática que você vai encontrar no mundo é isso. Todo mundo tem 24 horas. Todo mundo tem 24 horas, e aí a partir desse momento, você consegue, entender que o tempo das pessoas é muito importante para elas. Então, eh, seja uma pessoa legal, seja um gerente, um diretor, um C-level, um dono, quem você for, um atendente, quem você for, não importa. Seja uma pessoa legal e garanta para que as pessoas tenham noção de quanto tempo ela vai gastar para responder aquilo, tá bom? Bom, bora para o próximo. Bom, clientes satisfeitos geram recomendações espontâneas. Eu falei isso aqui lá em cima, isso é verdade, né? E essas recomendações, normalmente, elas trazem outros clientes para dentro da sua empresa, né? Então, por exemplo, eu fui numa loja, fiz uma compra X, o atendimento foi maravilhoso. Vou contar uma história que aconteceu agora, inclusive, esse final de semana. Fui fazer uma comemoração de aniversário com minha esposa. Legal, a gente foi, lindo, maravilhoso. A gente chegou no restaurante e tratamos muito bem o garçom. A gente chamava ele pelo nome, ele não era mais um, sabe? Um processo que eu aprendi, inclusive, dentro da própria Desk Manager nos meus anos, né? Trate as pessoas como se elas fizessem a diferença, e elas vão fazer a diferença. Então, sempre tive isso em mente e a gente tratou o garçom muito bem. A gente ganhou mimos do próprio restaurante e tudo mais. Mas a essência que eu quero falar para vocês é o seguinte: a partir desse momento, eu fiz uma recomendação da pessoa que me atendeu. Além de tudo, eu vou recomendar e já recomendei para outras pessoas o restaurante que eu fui, por conta do bom atendimento daquela pessoa, certo? Então, pessoas que estão satisfeitas com os seus serviços, né, elas vão recomendá-los para outras pessoas. E como eu disse, e é clássico, né, provavelmente muita gente vai vir falar um monte sobre isso, porque tem gente que fala que não, marketing boca a boca não é genuíno, e eu já vi isso em alguns lugares. Mas na minha percepção, eu acho que a troca de ideias entre pessoas, né, e recomendações entre pessoas que se conhecem, funcionam muito melhor do que você fazer uma propaganda gigantesca. Inclusive, a gente tem diversos influencers digitais hoje em dia, que viram uma profissão, das quais eles recomendam a mais variada gama de produtos para os seus seguidores e, bom, com certeza isso traz um resultado gigantesco para as marcas. Caso contrário, eles têm dados e eles não utilizariam mais disso, certo? E bom,
Fábio, legal, lindo, maravilhoso, entendi, tempo, tal, tudo certinho ali, o que que eu trabalho agora, como que eu monto a minha pesquisa? Bom, você tem uma tríade que a gente gosta de trabalhar, a gente, nós Desk Manager, dentro do time de implantação, a gente já tem isso pré-configurado e quando o cliente não fala sobre uma pesquisa de satisfação específica que ele quer montar, ele já sai com essa esse gatilho, né, de utilização aí dentro, dentro do seu ambiente. Por que isso? Porque nós entendemos que uma pesquisa sozinha, né, uma andorinha sozinha não faz verão. É basicamente a mesma coisa. O que acontece? Quando você tem uma pesquisa só, você tem um ponto de visão, mas você pode ter pontos escuros ali dentro do seu processo, onde você não tem uma lanterna iluminando aquilo para você enxergar, que vão passar batido. E aí, sem olhar esses pontos, você não tem um contrapeso para entender o resultado final. Para isso, a gente tenta utilizar sempre o que nós chamamos de tríade da satisfação. E o que vocês estão vendo aqui na tela é um dos pontos dessa tríade, né? O Net Promoter Score. Ou seja, ou, na verdade, é Net Promoter Score, já evoluiu, é Net Promoter System, e aí tem diversas coisas. Inclusive, entra no nosso blog, diretora, bota aí na tela para a galera entrar mesmo no blog. Entra no nosso blog, porque lá tem muito conteúdo sobre NPS, sobre a tríade da satisfação e mais outros pontos que a gente vai falar aqui, tá? Ponto importante. Aqui você vai medir a lealdade dos seus clientes para com o seu produto. Então você vai ter uma pergunta definitiva. Em escala de 0 a 10, você recomendaria a nossa empresa para amigos familiares? Ou para inimigo também, só recomenda, vai lá. Desde que seja bom produto, obviamente, né? E o que que acontece? Brincadeiras à parte, quando você tem essa recomendação, você consegue entender através de uma métrica, o quanto a sua empresa é benquista e o quanto ela tem que melhorar em determinados pontos. Aí você fala assim: "Bom, eu posso tomar isso aí como base para tomar minhas decisões, né?". Pode, mas não deve só utilizar isso aqui. Por quê? Você tem outras formas de medir os pontos de contatos dos seus clientes, tá? Mas vamos falar um pouquinho mais sobre o Net Promoter Score. Então aqui você tem, né, a pesquisa. Minha sugestão, tá? Minha sugestão clara sobre a pesquisa: nunca use a gama de cores que nem está aqui, certo? Por que você não deve usar essa gama de cores? Porque indica que o verde é bom e o vermelho é ruim, né? Claro, isso é natural. A gente já foi ensinado assim, né? Isso está culturalmente inserido em nossa sociedade. Então, quando você usa algo mais transparente para a visão do cliente com relação a cores, ele vai te dar uma nota sem julgar a cor que está ali em cima. E muito provavelmente ele vai ser mais sincero. Então, eu sugiro que nunca se usem cores para indicar o que vai ser bom ou ruim dentro do NPS. Ah, Fábio, mas eu posso fazer com outras pesquisas? Na verdade, você pode fazer onde você quiser, mas a tendência de você, maquiar resultados, não de forma, porque você quis, né, mas por conta desse tipo de estratégia usada, e isso pode gerar problemas para vocês nas estratégias que vocês vão criar para resolução de problemas, isso pode ser muito prejudicial para o resultado da empresa. Porque o cara olha vermelho e ele fala: "Vou colocar o pior vermelho que tem", mas às vezes não foi tão ruim. Aí ele olha verde, ele vai colocar: "Putz, eu vou colocar o verdaço", mas às vezes não foi tão bom. Então, em cima de nota, ele consegue fazer uma avaliação e ele vai utilizar os números para te dar uma nota, né. Como ao contrário, ele ele utilizaria as cores, porque é muito mais visual. Mas tem um porém também. Eu vejo muita empresa usando NPS para contato único, e não, o NPS não pode ser usado assim. Ele tem uma metodologia, ou seja, ele deve ser usado como ele foi descrito e estudado para que você tenha o resultado esperado, tá. Então você não pode pegar um NPS e mandar um NPS no fim de toda a pesquisa de satisfação. Por quê? Porque não dá tempo da pessoa mudar. Ela vai transformar o seu NPS numa pesquisa de satisfação, uma pesquisa de qualidade, tá. E não é essa a ideia. Tá? Então, o NPS ele tem um tempo de uso, na qual você deve enviar uma resposta para o seu cliente a cada 3 meses, porque em 3 meses tem como ele mudar a visão de avaliação que ele teve da sua empresa, tanto para bom quanto para ruim.
Tudo vai depender do que você fizer nesse meio tempo, tá. E se a pessoa não respondeu, ela deu um skip da pesquisa, porque ela não queria responder, você devolve a pesquisa para ela de mês em mês, de 15 em 15, e aí você pode escolher dentro da sua frequência e da sua necessidade de utilização. Portanto, utilizar essa metodologia é muito importante e, assim, mudou opa, mudou, ó, tá vendo? Mexer nas coisas que não deve, dá isso. Mudou a visão, por exemplo, de gigantes, de tecnologia com relação à visualização deles dos produtos, como a Apple, se eu não me engano, o Google também, né. Então tem dependendo do seu tipo de atendimento, você consegue medir o que que os seus clientes estão sentindo para com a sua empresa, tá. E como que eu calculo? Você pega o número total de promotores, os promotores eles são de 9 e 10 só. "Ah, Fábio, 8 não entra?" Não, 8 e 7 são pessoas que estão neutras com relação à sua empresa. Tá bom, não tá ruim, tá atendendo o que eu preciso, não supera as minhas expectativas, mas se eu conseguir um produto que entregue a mesma coisa que você, mais barato, eu vou para lá, tá. Então, isso é muito importante de você ter em mente. Então, promotores são as pessoas que votaram em 9 e 10. Detratores, do 6 para baixo, é todo mundo detrator, tá. "Ah, Fábio, mas pô, 6 é uma nota acima de 5, tá maior que a média". Isso, na média de escola. Para esse cara, não usa. Tá? Então, pensar nesse tipo de processo vai te dizer, né, em cima de quantos responderam, o quanto você tem de resultado. Isso não é uma porcentagem, tá? O NPS ele vai de -100 a 100. Se você tiver no negativo, você está muito ruim. Fique claro isso, está muito ruim. Agora, se você estiver no positivo, você tem que alçar sempre melhorar. Então, nesse exemplo aqui, eu tive 34 promotores, 86 detratores e eu tive 489 pesquisas, que deram um resultado de NPS de 51 pontos. Ou seja, estou acima da média. Isso aqui são dados da Desk Manager de algum momento, que eu não lembro mais qual. Opa, voltar aqui, passei demais, aqui. São dados da Desk Manager de algum momento que eu não lembro mais qual. Hã, e falando de uma empresa SaaS, você tem total visão aqui que, por exemplo, a Desk Manager ela está muito acima da média de empresas SaaS no mundo, que é de 20 pontos no NPS. Ah, então quanto mais você trabalhar isso aqui, melhor vai ser. Mas entenda uma coisa, vai chegar um momento que para crescer o NPS, o esforço vai ser gigantesco, e aí você tem que entender o momento da sua operação, tá. Você vai ter que fazer coisas, inimagináveis ou, eh, totalmente, fora da caixinha para você conseguir fazer com que as pessoas tenham uma visão melhor. E esse é um platô onde as empresas normalmente param, tá. Então trabalhar isso aí é muito importante, tá bom? Vamos para o próximo ponto da tríade, né, o Customer Effort Score, ou seja, a taxa de esforço do cliente, né, e ela é sempre enviada ao final de qualquer contato do cliente com a sua empresa. Qualquer contato? Qualquer contato, se você quiser, tá. O importante de você usar qualquer contato para isso, vai te gerar resultados, incríveis. Por exemplo, se você está falando de esforço, ou seja, a pessoa está muito satisfeita com o serviço entregue pela sua empresa. Maravilha, 10. Porém, quando ela entra em contato com o suporte, o esforço dela acaba sendo muito grande, ou seja, ela tem que dar muito tempo dela, ou tem que fazer diversas coisas para que ela obtenha o resultado daquela solicitação que ela fez. E isso faz com que, por mais que a pessoa indique a empresa, ela não tenha uma boa visão da qualidade de pesquisa. Ou na qualidade do atendimento, ou na qualidade do serviço, tá. Então, no CS você tem 7 pontos, também não é porcentagem, são 7 pontos. E esses 7 pontos vão ajudar você a calcular a necessidade. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho pessoas que deram 1, 12 pessoas aqui que deram 1, elas tiveram um esforço imenso. Aí 8 pessoas que deram 2, 3 5 pessoas que deram 3,
e assim sucessivamente até 49 pessoas que deram 7, ou seja, o esforço foi mínimo da parte delas. E o que que você faz com isso? Você consegue calcular a quantidade do número de ocorrências pela quantidade dos números de respostas. Ou seja, eu multiplico 49 por 7, que foi a nota que deu, o 35 por 6, foi a nota dada. Então, eu tive 35 pessoas que deram 6. Faço essa multiplicação e divido pela quantidade de pessoas que responderam. Isso vai me dar um resultado ali embaixo. O quanto mais próximo de 7 você estiver, menos esforço as pessoas estão tendo para com a sua operação. O quanto mais longe de 7 você estiver, mais esforço está sendo empregado pelos seus clientes para com a sua operação. Isso significa que quanto mais esforço, menos a qualidade será positiva. Porque se eu tenho mais esforço, quer dizer, pô, tudo bem, há casos e casos e pessoas que sabem responder, mas pessoas que não vão ter o discernimento. Então, isso é muito importante para você entender como seu cliente está se sentindo. Então, ele dá uma nota alta na pesquisa de satisfação, mas ele dá uma nota baixa no esforço. O que está acontecendo? Certo? Aí você tem que ir para o próximo ponto que a gente vai falar agora, que é o quanto ele achou, ou qual a taxa ou a porcentagem de respostas dessa pessoa com relação à qualidade do serviço, né? Eh, e aí você consegue entender o todo do que está acontecendo na sua pesquisa, ou quer dizer, na sua operação, na sua empresa. E a gente entra, obviamente, no CSAT, ou Customer Satisfaction, que no caso você fala a qualidade de uma experiência específica, assim como o CES, ela também é enviada em qualquer tipo de contato do seu cliente para com a sua empresa. Não é que ela pode ser, ela deve ser, se você assim desejar. Portanto, hã, em uma pesquisa simples, né, todo mundo já respondeu isso aqui, em qualquer lugar, avalie a sua experiência. Ah, estou muito satisfeito, pouco satisfeito, neutro, eita, muito satisfeito, pouco satisfeito, neutro, pouco insatisfeito e muito insatisfeito. Fábio, eu tenho que usar essas nomenclaturas? Não, eu não uso. Eu uso, foi ótimo, bom, regular, ruim e péssimo. Não muda. Posso usar só os números? Pode. Explique, sendo 5 top e 1 horrível. A partir desse momento, você vai conseguir entender como o seu cliente se sente com a experiência que ele teve, né? Se ele teve muito esforço, a experiência foi válida e o quanto ele avalia a sua empresa. Usando esses 3 pontos dessa tríade, né? Então, antes de eu falar um pouquinho mais sobre isso, vamos mostrar aqui. Pegando esses 3 pontos da tríade, né, então você pega a qualidade da pesquisa de satisfação da seguinte forma: eu tenho um total de número de ocorrências, X, um total de número de respondentes, Y, né, e aí eu divido um pelo outro, certo? Hã, aqui está errado, tá? Era para o 551 tá em cima e o 442 está embaixo. E isso daria um resultado de 98%, ou 98,33, é uma resposta de pesquisa de satisfação real, neste caso. Ela é baseado no no próprio atendimento da Desk Manager em um determinado período, e aí ele deu esse resultado de 98% das pesquisas respondidas como boas, satisfatórias para o seu cliente. E a partir daí, você consegue entender: "Poxa, legal". Então quer dizer, o Fábio, tá satisfeito com a qualidade do serviço entregue, né, mas ele está tendo muito esforço, mas ainda assim ele indica a gente. O que está acontecendo por ter muito esforço? E aí você começa a avaliar os atendimentos do Fábio. Então, sei lá, ele pegou um técnico que é novo, júnior. Então, muito provavelmente, espera só um minutinho que eu vou verificar, espera só um minutinho para eu verificar. E aí você vai começando a entrar nos detalhes para entender por que que aquela visão do Fábio naquele momento, naquele atendimento, foi assim. Tá? Então, isso aqui gera para você um resultado estupendo de transformação dentro da sua empresa. Você vai escolher o que você quiser trabalhar. Então, não ataque várias frentes ao mesmo tempo. Escolha um determinado momento ali, um determinado gap, um determinado ponto de atrito e trabalhe ele, porque ele vai ser importante para você conseguir medir, né? Eh, eh,
o resultado. Então você trabalhou, resolveu, espera, mede. Deu resultado? Deu, continua. Não deu resultado? Volta para a mesa de planejamento, vê o que você pode fazer e assim você segue, tá? E bom, como eu disse, o que fazer com as pesquisas? Cara, você tem muita coisa, então você consegue analisar o comportamento do cliente, você consegue analisar o quanto de tempo aquele cliente gastou, né? Pô, Fábio, mas eu não tenho uma pergunta ali na tríade. Não, mas se você achar necessário, você pode incluir perguntas a mais, para você ser mais detalhista. Mas lembre, fale para o seu cliente o quanto tempo ele vai demorar para responder aquilo, tá? Isso é muito importante. A avaliação da equipe, né? Então você consegue saber a avaliação da equipe para com os atendimentos que ela teve. Então, sua equipe respondeu 500 chamados, a avaliação foi 98, tá, mas aí eu tenho uma pessoa que está com avaliação de qualidade 60. O que está acontecendo com essa pessoa? E aí você trabalha isso nos seus one-on-ones, nos seus reportes semanais, ou seja lá a reunião que você faça para com a sua equipe, mas faça, tá? Se há necessidade de reciclagem da equipe, eh, se você tem isso, se há necessidade de reciclagem da equipe, eh, há, sempre há. Por que que eu estou falando isso, né? Eh, eu ia começar falando uma frase, mas aí eu resolvi mudar a estratégia. Sempre há necessidade de reciclagem. Por quê? O ser humano é um animal de hábitos, e muitas pessoas vão ter hábitos que não são tão agregáveis à operação. Você tem que trabalhar isso ponto a ponto. Então, ter treinamentos, ter reciclagem, ter formas da pessoa entender e ainda assim fazer com que a equipe ajude na melhoria do processo, vai fazer com que você tenha um melhor engajamento e uma melhor resposta da equipe para situações adversas ou não do cotidiano dela. Tá? Então, treine a sua equipe constantemente. Fábio, eu tenho que fazer isso de quanto em quanto tempo? Você vai ver a sua necessidade, não existe regra, tá? O treinamento pode ser de 6 em 6 meses, pode ser de ano em ano, pode ser de mês em mês, tudo depende, tá? Crie a necessidade dentro da sua empresa, crie o processo e trabalhe esse processo para que as coisas funcionem, ok? Bom, o nível de reclamações, isso é clássico, né? A gente está falando de pesquisa de satisfação, então você vai saber quantas pessoas estão falando mal e também influencia na reputação da marca. Então, o quanto a gente já falou lá nos benefícios é simplesmente o resultado aqui. Então, quanto mais você atender bem os seus clientes, menos problema com a reputação da sua própria marca você vai ter, né? E aqueles problemas que estão acontecendo, você pode trabalhar de uma forma assertiva para minimizar ou eliminar esses problemas que acontecem. E aí, obviamente, surgirão outros e a gente vai trabalhando assim até o fim dos tempos. Beleza? Bom, e aí, como eu falei, a gente ia falar sobre gamificação. Tá? O que, que acontece aqui? Uma equipe motivada gera bons atendimentos. É uma frase thumb, mas ela é totalmente aceitável e real nas operações. Por quê? Quando a gente está falando de gamification, eu dei um spoiler para vocês lá em cima, você consegue medir o atendimento da sua equipe através de pontuação que eles ganham no dia a dia, fazendo as tarefas comuns. A partir desses pontos, o que acontece? Você tem total acesso a como as pessoas estão trabalhando essas tarefas. Por exemplo, eu tenho minha líder do suporte, a Nicole, inclusive um abraço, Nicole. Em uma medição do gamification realizada no primeiro trimestre, a Nicole, em média, ela fazia mais contatos com clientes, 30% a mais de contatos com cliente do que os outros analistas, e automaticamente também ela tinha mais respostas e mais pontuação. Isso deu para a gente entender que quanto mais contato você fizer, mais assistida aquela pessoa vai estar e mais satisfeita ela terá a sua visão na finalização daquele tipo de atendimento, né? Isso mudou a nossa estratégia, então todos os atendentes tinham que chegar na mesma média que a Nicole fazia. E isso garantiu com que a gente melhorasse ainda mais o nosso processo de pesquisa, subindo inclusive a meta do trimestre que nós garantimos na nossa reunião trimestral de entrega de resultados, né? Isso é muito importante porque
eu consegui entender isso através do gamification. Então a Nicole tinha mais pontos, uma média acima do comum, né, enquanto os outros 2 estavam muito próximos e nivelados. Então o que está acontecendo? A partir daí, a gente conseguiu montar estratégias para melhorar esse processo. E aí, você incluir isso no dia a dia, você tem alguns pontos positivos. Então, você gera uma competição saudável, né, automaticamente as pessoas querem ganhar, e a partir do momento que as pessoas querem ganhar, elas vão fazer o melhor possível para isso, né. Sem contar que você vai e deve reconhecer o bom trabalho feito tanto pela equipe quanto pelas pessoas individuais. Então, obviamente que a pessoa que ganhou, ela quer ser recompensada por isso. Não adianta você fazer um gamification por nada, tá. Adianta, mas, com o tempo isso perde a essência e o engajamento. Porque as pessoas: "Pô, eu estou fazendo aqui que nem louco e nem um parabéns eu recebo", né. Então, você tem que saber também trabalhar isso, pois é uma parte importante, da sua equipe e do trabalho de engajamento da sua equipe no dia a dia. Tá? Então, isso é importante para que vocês consigam, medir e utilizar o gamification de forma assertiva, para que ele gere bons resultados, né. E aí, bom, pesqui premiações internas. Aí você pode fazer o que você quiser, né. Aqui a gente já teve cafeteiras, a gente já teve Alexas, a gente já teve milhares de coisas para serem entregues, na verdade a gente já teve muitas coisas a serem entregues, né, e agora acabou de acabar um trimestre, né, então no final do mês passado, então tem mais gente para ganhar. E o que acontece? Você consegue ter um ranking onde as pessoas, inclusive, começam a comentar sobre, então isso gera um engajamento também, dentro de times diversos. Então, por exemplo, nesse exemplo que vocês estão vendo aqui na sua direita, o Bruno é do time de marketing. A Nicole, que eu falei, que é a minha líder, ela está em segundo colocado, e eles têm uma diferença de 30 pontos. O Adilan, também do suporte, vem em terceiro, depois a gente tem um dev, depois a gente tem um marketing. Olha a diferença de equipes que trabalham com diversos pontos, totalmente, apartados, então, por mais que o dev corrija problemas dos clientes e tire dúvidas e ajude no desenvolvimento, não é uma operação de atendimento comum como é um nível 1, nível 2, um service desk, né. Eles ficam mais no back-office, mais na retaguarda. Porém, todas as tarefas que eles fazem, inclusive lançar recursos novos, contam pontos, e aí você consegue alçar as pessoas a chegarem no pódio, né. E aí, obviamente, premiando. "Pô, Fábio, mas tá, eu não consigo competir a minha equipe, com o time de suporte que atende mais chamados". Dê uma pontuação maior para sua equipe. Enquanto o suporte faz 1000 atendimentos e ganha 1 ponto por cada um, a sua equipe faz 10 atendimentos e ganha 100. Você tem que saber encontrar essa média. E aí é só tentativa e erro, gente. Não adianta, eu falar para vocês: "Olha, essa regra aqui vai funcionar". Não, você vai ter que fazer cálculos em cima de uma média de atendimento, da equipe que mais atende, e aí você vai conseguir medir os pontos ali. É um processo que vai demorar, e você pode ou não corrigir no decorrer do caminho, mas o ideal é que você faça o trabalho de correção a cada trimestre, pois assim você não gera nenhum tipo de impacto nos resultados. Deixa o que está acontecendo acontecer, e aí você olha, mede e corrige, tá bom? E bom, é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Tem um material muito legal para vocês baixarem, né, utilizando esse QR Code. Então pega seu celular, mira na tela aí, vai cair na página, se cadastra lá e vocês vão conseguir fazer o download do material sobre a pesquisa de satisfação, tá. Eh entrem, no nosso blog, procurem informações lá, tem muita coisa, tem muito artigo. Eu não sei quantos artigos tem no meu nome, mas tem diversos, tá. Eu não lembro mais, não dá para ficar contando, eu tenho que entrar lá para ver, mas existem diversos, e aí também tem artigos de outras pessoas, como o Rafael, que é do nosso time o Head of Sales e, CS, e ou seja, né, o Head of Revenue, por exemplo. Tem muita coisa importante lá, tem artigos do nosso CEO, tem artigos, do time de marketing, tem muita coisa nova que o Desk Manager já lançou e a gente está trabalhando, tem webinars, tem o Desk na prática, tem muita informação. Então entra lá, entra no nosso YouTube, entra no nosso LinkedIn, vai no nosso site, se cadastra lá na newsletter do blog para você receber essas informações, e eu espero que vocês tenham gostado.
Se vocês tiverem dúvidas sobre qualquer tipo dos pontos, este é meu LinkedIn, chama lá, a gente pode conversar, a gente pode bater um papo e eu vou tentar ajudar vocês da melhor maneira possível. É isso, gente. Para o horário que você esteja assistindo, bom resto de dia ou bom começo de dia. Tenham uma ótima semana, um ótimo mês, um ótimo ano e logo, logo a gente se vê. Tem coisas novas vindo por aí, mas eu não posso falar muito, senão a diretora derruba a live aqui. Então aguardem ansiosos aí, porque tem coisa nova vindo e vai ser muito legal. Valeu, gente. Um abraço para todos vocês e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Fui.